Alô, queridos irmãos, amigos, saudações fraternais. Meu nome é Peter Unde. Queremos hoje continuar com uma série que iniciamos na semana passada, intitulada Discernindo os Sinais dos Tempos. É muito importante que em nossa época saibamos identificar o que está acontecendo. Vimos no primeiro estudo um resumo dos acontecimentos dos tempos finais. Falamos sobre arrebatamento, só citando o fato, falamos sobre o governo anticristo, segunda vinda, milênio, juízo final, novo céu, nova terra e também o lago de fogo. Mas nós vemos de uma forma especial que antes do arrebatamento da igreja está sendo preparado o governo do anticristo. E tudo aquilo que acontece no Brasil não deve ser visto apenas como uma questão local, mas existe uma luta entre a luz e as trevas, justamente com esse objetivo de preparar esse governo mundial. E hoje estamos então no terceiro estudo para falar sobre a formação da grande meretriz ou da grande prostituta. E essa é apenas a primeira parte desse tema. Pretendemos no próximo estudo dar continuidade sobre esse tema, a grande meretriz. Vamos ler então uma parte do texto básico. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse capítulo 16 e 17, tratando a grande meretriz como sendo um sistema econômico, religioso e também financeiro, no sentido de controlar o mundo. A Bíblia então ensina: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebederam com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então precisamos primeiro lembrar um pouquinho de que o texto trata. A questão da prostituição apresentada na Bíblia, no Velho Testamento, repetidas vezes, como sendo uma comunhão espiritual entre o povo de Deus e religiões pagãs. Era muitas vezes citado no Velho Testamento a prostituição de Israel, de Judá, que se prostituíram com os filisteus, com os amoreus, com os babilônios, assim por diante. Então, trata-se de um sistema onde a iniciativa cabe a alguém que se diz cristão, de fato não é, e ele cultiva comunhão espiritual com pessoas que são de outras religiões pagãs. Então, lemos em Ezequiel 16, também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Galileia, e nem ainda assim te fartastes. Então eles tinham, o povo judeu tinha uma comunhão onde participaram da idolatria, onde participaram de comunhão espiritual com religiões totalmente contrárias àquilo que Deus havia determinado na sua palavra. A Bíblia fala sobre uma noiva de Cristo, que é a igreja não como uma instituição, mas como corpo de Cristo. Então Cristo tem a sua noiva
E a Bíblia fala sobre o anticristo, que tem não uma noiva, mas uma prostituta, onde pessoas de religiões chamadas cristãs estão tendo muitas filhas, muitas igrejas diferentes estão participando desse sistema religioso. E temos então muitos fatos a esse respeito na Bíblia. A mãe das meretrizes. Religiões cristãs seguem as práticas da prostituição religiosa também em nosso tempo, onde um líder que se considera o líder do cristianismo pratica comunhão religiosa e espiritual com religiões dos mais diversos grupos. A Bíblia diz que a liderança é de pessoas de uma religião onde se usa vestimenta de púrpura e de escarlate. Você conhece essa imagem, certamente já sabe identificar quem são essas pessoas. Então, cristãos em comunhão espiritual com religiões pagãs é chamado de meretrício, de prostituição. Uma grande igreja toma iniciativa e havendo outras igrejas também chamadas de cristãos que seguem a mesma prática religiosa. Agora, eles não começam dizendo abertamente: nós vamos formar um grupo religioso para adorar o anticristo. Este é o objetivo final. Porém, eles começam com áreas onde sabem que vão conseguir adeptos de uma forma mais fácil. Por exemplo, eles vão falar muito sobre ecologia. A fé não ocupa destaque central. Então, eles falam sobre ecologia, sabem que é uma questão que realmente afeta o mundo todo. Então, diálogo ecumênico e interreligioso por la Amazônia, quer dizer, um diálogo interreligioso é o começo. Porque é religioso se eles não querem ter a convivência espiritual? Realmente, esse é o objetivo, e nós vamos ver no próximo estudo mais detalhes sobre isso, mas usam temas que não chamam tanto a atenção. Será que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai a preservação da Amazônia? Não. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas um certo líder religioso, ele vai pelo mundo pregando a preservação da Amazônia. Como aconteceu, por exemplo, em Quito. Eles ainda falam sobre evangelização com alegria. Mas qual é o destaque dessa evangelização? Pregar o evangelho? Não. Em 2 momentos durante sua viagem ao Equador, o pontífice pediu a preservação da floresta amazônica e o cuidado com a Mãe Terra. De onde é que vem essa expressão Mãe Terra? Deus alguma vez chamou esse mundo de Mãe Terra ou a Bíblia fala sobre isso? De forma nenhuma. Mãe Terra é a mesma coisa que Gaia, uma das divindades do paganismo, onde eles dizem que o ventre materno representa a terra e a terra realmente é a nossa mãe. Ou a gente lê sobre Pachamama. Pachamama de Mãe Terra é a deidade máxima dos povos indígenas dos Andes Centrais. Então, a Pachamama é venerada pelo Papa. Aqui nós vemos ela nos Jardins do Vaticano. E o Papa tem falado repetidas vezes a respeito disso, quer dizer, praticando idolatria como os povos de Israel no Velho Testamento estavam fazendo. E o Vaticano até cunhou uma moeda de 10 euros com esse desenho de Pachamama. Quer dizer, eles estão colocando outros deuses como sendo a base de uma comunhão entre as religiões. Outro tema que é muito abordado por eles é a questão da paz mundial. Não é por acaso que o apóstolo Paulo escreve, quando dá dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, a paz mundial e o diálogo interreligioso, eles convidam as religiões, vamos falar sobre a paz.
A paz de Cristo, não. Essa não é a paz de Cristo. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo dá, não se atemorizem. Lendo mais uma vez em João 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz que Cristo dá é baseada no sangue dele derramado na cruz. Ele é a nossa paz. Ele fez a paz pelo seu sangue. Mas o Papa está querendo promover a paz em volta do mundo, a paz do mundo, naturalmente, sem sequer citar a Cristo e o seu sacrifício. É uma paz que prepara o mundo para o governo do anticristo. Sobre esse encontro, o encontro encerrou-se com a celebração interreligiosa pela paz pela terra, rezando em comunhão com todas as religiões que crescem. Então, note aqui, a comunhão é espiritual, rezando em comunhão com religiões totalmente pagãs, espiritismo, paganismo, de tudo, rezando em comunhão. Então, isso é prostituição religiosa. E quem não está concordando com isso é apresentado como sendo criminoso. Intolerância religiosa. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito contra qualquer religião é crime, ensinam eles. E intolerância religiosa é crime de ódio. Atitudes agressivas e tratamento discriminatório a alguém em função de religião ou da sua fé dela, isso são crimes inafiançáveis e que não prescrevem. Então, note se a pessoa não vai concordar com essa comunhão espiritual, ela é vista como uma pessoa criminosa e esse crime é colocado como crime de ódio e a pessoa não vai ter a pena prescrita através de anos, como acontece com muitas outras penas. Quer dizer, é um movimento realmente radical que visa a destruição dos verdadeiros cristãos, como estamos vendo hoje em dia também aqui no nosso país. Então precisamos lembrar sempre que estamos vivendo numa época em que estamos cercados cada vez mais por movimentos desse tipo. 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E, com alegria fraterna, foram acolhidos os líderes religiosos de religiões presentes. Cirineu Gomes Manduca, sacerdote e representante da Umbanda, Bauru, São Paulo. Carmen Boffi, representante da Igreja Seixonoye, regional Bauru, São Paulo. Dalton Morales Ribeiro, representante do Centro Espírita Cadexista de Agudos, São Paulo. Momento Monakisibi de Ozambi, representante do Candomblé, Congo, Angola, de Marília. Pastora, entre aspas, Paula Trem, pastora evangélica de Confissão Luterana de Marília. João Guilherme, representante da Yoga Agudos, São Paulo. Veja aqui que confusão religiosa, quanto ocultismo, satanismo está envolvido nesse movimento de formação de um ecumenismo, de uma fundação religiosa para evitar que o verdadeiro cristianismo seja realmente proclamado. Não praticamos nem aprovamos violência, seja verbal nem por atos, porém somos irredutíveis na defesa da fé. Judas nos escreve:
Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós somos orientados pela Bíblia a batalhar pela fé. Não podemos perseguir pessoas, não podemos discriminar no sentido de ofender pessoas, mas podemos sim e devemos ter uma posição bem clara contra ensinos que vão contra a palavra de Deus. Devemos batalhar pela fé. E isso não significa perseguição, significa apenas proclamar a verdade. Os fundamentalistas que estavam ligados a instituições como Editora Testimony Fundamentals pregam a necessidade de afirmação dos dogmas do protestantismo tradicional como infalibilidade das Escrituras. Nesse sentido, um dos alvos desse grupo de fundamentalistas era a abertura que outros protestantes davam para discursos científicos, como a teoria da evolução da espécie de Charles Darwin. Então, nós não vamos aceitar doutrinas e ensinamentos que são contra a palavra de Deus. É Deus que determina a nossa fé e os princípios estão registrados inteiramente dentro da sua palavra e não vamos abrir mão disso em função da pregação de tolerância religiosa. Eles colocam no fundamentalismo que o ódio é chocado. Logo, ele é extremamente satânico. Quer dizer, quando nós defendemos a nossa fé, isso é visto como sendo satânico. E verdadeiros cristãos evangélicos da nossa época não estão pregando ódio. Não pregamos ódio contra ninguém. O cristão verdadeiro, ele ama seus inimigos. Ele ora por eles. Mas vamos mesmo assim defender os princípios da palavra de Deus, custe o que custar. Então, o fundamentalismo que defende as doutrinas bíblicas é plenamente de acordo com os ensinos de Cristo e dos apóstolos, e não vamos abrir mão disso em função do chamado fundamentalismo ou da tolerância religiosa. No encontro interreligioso no Cazaquistão, em 2022, nem um momento Cristo foi apresentado como sendo o príncipe da paz, como aquele que deu a sua vida pelas ovelhas, como aquele que dá paz para o coração. Pelo contrário, outros temas eram fundamentais. O ódio é manifesto pelos que atacam a doutrina da palavra de Deus, como aqui, por exemplo, quando parlamentares estavam votando contra a introdução da ideologia de gênero nas escolas. A Damares disse, quando tentei sair do plenário, um deles foi em minha direção e disse: todos os evangélicos deveriam ser queimados vivos em uma fogueira no Brasil. E isso não é visto como discurso de ódio. Todos os evangélicos devem ser queimados em uma fogueira, diz para a ativista gay. Na tarde da última terça-feira, 22/4, aconteceu a votação do Plano Nacional de Educação, tendo como pauta a obrigatoriedade do ensino da ideologia de gênero nas escolas do Brasil. Parlamentares cristãos e defensores do direito à família conseguiram derrubar a proposta e tirar essa obrigatoriedade. Mas eles atacaram dizendo que todos os evangélicos devem ser queimados. E as autoridades competentes, sendo colocadas em ciência desse fato, não tomaram nenhuma providência. Se algum evangélico falasse sobre qualquer outro grupo que deviam ser queimados, imediatamente haveria um grande rebuliço. Mas quando eles atacam o cristianismo, então tudo fica sem qualquer medida.
Por que eles odeiam a igreja verdadeiramente cristã? Existe motivo para isso. O anticristo quer ser adorado como sendo Deus e não pode haver lugar para Cristo na doutrina deles. A Bíblia ensina o qual o anticristo se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, pelo fato que ele quer ser Deus, ele precisa das religiões para receber adoração. A Bíblia ensina isso de uma forma muito clara em Apocalipse, no capítulo 13. Então, ele quer receber adoração e precisa das religiões, porém, ele não pode tolerar a Cristo porque ele quer ser o centro de tudo. Por isso, o cristianismo genuíno está sendo perseguido e vai ser perseguido cada vez mais. Em 1 Tessalonicenses 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, nessa linha de interpretação, Jesus Cristo não se encontra no centro para cristãos. A transferência se evidencia nos ideais de amor e justiça, os quais são a finalidade desta união de forças e cosmovisões. Nesse sentido, implica que todas as crenças sejam reconhecidas na mesma importância. O respeito e a dignidade geram a possibilidade de uma perspectiva comum. Como é que eu posso reconhecer todas as crenças como tendo a mesma importância se a Bíblia condena ensinamentos falsos, a Bíblia condena o ocultismo, a Bíblia condena práticas que vão contra a vontade de Deus? Como é que eu posso dizer que tem a mesma importância? De jeito nenhum. Eu, como cristão, preciso defender os princípios da palavra de Deus na sua integridade. E a Bíblia mostra que Cristo deve ser o centro, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Não é coisa bamba, não é mãe terra. Cristo é tudo em todos e qualquer genuíno cristão vai colocar Cristo no centro de tudo e de todos. E por isso a Bíblia nos mostra que o ensino do anticristo é totalmente contra Deus. Ele quer ocupar o centro de tudo e por isso persegue os cristãos. Cada religião ainda tem a sua esperança de o Messias. Os maometanos esperam o Imam Mahdi, os hinduístas esperam o Krishna, os budistas esperam a nova encarnação de Buda. Mas tudo isso visa levar a humanidade finalmente a ponto de dizer: eu sou Cristo, eu sou Buda, eu sou Krishna, eu sou tudo. Como é que nós devemos, como cristãos, agir? Nós lemos em Zacarias, capítulo 4, verso 6, e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não devemos usar métodos agressivos no sentido verbal ou no sentido físico, mas devemos pregar o Evangelho para que o Espírito do Senhor possa operar no coração das pessoas. A Bíblia ensina: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não devemos fazer xingamento contra ninguém, nem palavras agressivas, mas devemos defender com toda a firmeza
a palavra de Deus. Devemos denunciar sim o mal, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Basta ler Romanos capítulo 1 para ver como a Bíblia condena práticas que vão contra a palavra de Deus. E nós devemos ter a mesma postura também. Continua no próximo estudo. Isso foi uma abertura para o tema da fundação da grande meretriz. No próximo estudo queremos ver detalhes e exemplos práticos de como isso está acontecendo. Quer dizer, mais uma vez, esse não é um discurso de ódio. É uma palavra para abrir os olhos para aquilo que está acontecendo em nossa época, para que possamos ter prevenidos e permanecer firmes nos princípios da palavra de Deus. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.